Sejam muito bem-vindos, pessoal. Mais uma live aqui conosco. Todo dia às 9 da manhã tá rolando por aqui. Até quando eu não sei, mas por enquanto tá rolando. Então, se eu fosse você, eu aproveitava para botar na tua agenda aí pra gente se lembrar de conversar todos os dias às 9 da manhã. E hoje a gente vai conversar sobre: será que a IA vai substituir os copywriters? Se você tá me acompanhando aqui há algum tempo, você provavelmente já sabe a resposta, mas ainda assim, ainda que você tenha uma clareza ou, enfim, um palpite de que se isso é verdade ou não, ainda que você tenha esse palpite, recomendo que você fique por aqui, porque não é tão simples assim. Não é algo do tipo, vai substituir ou não vai funcionar desse jeito ou não vai, enfim. Vamos ver como será daqui pra frente, mas eu vou trazer para vocês aqui a experiência e a visão de alguém que está há 12 anos nesse mercado e que já fala há muito tempo sobre copywriting, certo? Então, essa é a nossa conversa de hoje e vamos começar direto com qual é, na minha opinião, o maior problema que os copywriters têm para trabalhar. E não estou falando dos copywriters, o problema que os copywriters vão resolver para que eles possam ganhar mais dinheiro, resolver. Não. A galera que trabalha com copy faz um trabalho muitas vezes ruim. E não necessariamente é ruim porque eles querem que seja ruim ou porque é relaxo, mas porque eles não têm algumas informações que eles precisam para trabalhar e eles nem fazem ideia disso. Ou seja, existe aí um ponto cego entre os copywriters e os produtos que eles vendem, as empresas para as quais eles trabalham, que faz com que o trabalho feito seja ruim, não seja interessante, não funcione, e por incrível que pareça, as pessoas ainda acham que... ou não conseguiram ver isso, né? Não conseguiram enxergar isso. E qual é esse problema? É o seguinte, gente, por muitos anos eu vi copywriters, eu formei copywriters, né? Eu trabalhei diretamente na formação dessas pessoas. E formar um copywriter não é igual a você dar um curso online pro cara fazer sozinho, e não tô desmerecendo o curso de ninguém, mas não é só entregar um curso na mão do cara e ele vai conseguir se tornar um copywriter. Por quê? Porque pro cara ser um bom copywriter, seja você copywriter do seu próprio negócio ou trabalhando com isso, precisa de tempo, precisa de experiência, precisa de destreza. É da mesma forma que um médico, por mais que estude a faculdade inteira, só sai da faculdade no começo da carreira, né? Tipo, ele tá ali, ele ainda não tem experiência suficiente para fazer um monte de coisa, apesar de muitas vezes ter a arrogância que acompanha, né? E que muitos copywriters têm também. Mas ele não tá pronto ainda. E o que vai fazer ele ficar pronto, ou melhor, não é que ele não tá pronto, porque essa não é uma boa palavra, não é um bom jeito de explicar, porque assim, a gente nunca vai estar pronto, né? Eu não me sinto pronto porque eu continuo aprendendo todos os dias. Tava aqui lendo um livro indicado por um amigo pelo Instagram aqui, que eu acho que, cara, tá valendo muito a pena. Já só li o primeiro capítulo ainda, mas Salve o Gato, vale muito a pena, tá? Sobre roteiros, tudo que você precisa saber sobre roteiros. Cara, muito legal, um livro sobre como escrever filmes, mas que faz todo sentido para quem tá no mercado de informação, tá no mercado de vender conhecimento e olhando pro futuro, né? De vender, não é um bom jeito de explicar, mas talvez seja o único, vender relacionamento. Né? O que a gente vende hoje muitas vezes é acesso, né, às pessoas. Quanto mais você paga, mais acesso você tem a alguém. Alguém interessante, alguém que você admira e que muitas outras pessoas também admiram e também acham interessante, né? Mas o ponto é, vamos voltar para o ponto anterior, que é o mais importante. Por que então a gente não consegue ter bons resultados em copy, ou por que a gente demora para aprender copy? Porque copy, gente, é diferente de escrever para redação do Enem. Copy é diferente do tipo de redação, ou do tipo de escrita, ou do tipo de pensamento que a gente tinha na escola. E a gente associa muito copywriting à escrita, a o que eu devo escrever e tal. E, gente, copywriting não é escrever. Pega essa. Copywriting não é escrever. Copywriting é saber o que escrever. É saber o que você deve criar de comunicação para que o outro se convença de comprar algo de você ou de tomar uma ação. É muito diferente de querer sair escrevendo. Escrever é a última parte. Escrever é a hora de... É como se você tivesse... Eu consigo fazer uma analogia interessante, ou pelo menos que faz clareza, com... Escrever é construir a casa.
Mas o que importa, muitas vezes, se a casa vai ser boa ou não, vai ser bem feita ou não, é o planejamento, é a arquitetura, é o desenho, é pensar a respeito de cada cômodo, é pensar como é que esse cômodo vai interagir com esse. Pô, será que esse é um espaço interessante? Será que esse aqui é bonito? Vai chamar a atenção das pessoas? Vai surpreender ou não? Tudo isso a gente faz no papel ou na cabeça antes, né? E muitas vezes quando a gente aprende a escrever, aprende a criar textos e usa isso na escola, enfim, ou no trabalho, ou para escrever e-mails e tal, o que a gente pensa? Como é que pensa uma pessoa que normalmente escreve, seja lá o que for? Ela pensa assim, tá, o que eu tenho na minha cabeça que eu preciso dizer, e aí eu vou lá e coloco no papel. É assim que as pessoas pensam. O copywriter não pensa assim. O pensamento do copywriter tem que ser o oposto. Exatamente o oposto. Ele tem que pensar, o que eu preciso dizer para que o outro haja? Ou seja, primeiro, quais são as ações que eu tenho que tomar, que eu quero que a pessoa tome, que eu quero que a pessoa faça, seja comprar, clicar, etc. E o que eu preciso dizer e de que jeito eu preciso dizer para que a pessoa haja. Ou seja, não interessa o que eu estou pensando, o que eu quero dizer ou como eu penso a respeito das coisas, eu escritor, eu copywriter. O que interessa é o que o outro vai escutar. Copywriting é sempre sobre o outro, sempre sobre a experiência que o outro vai ter ao ler o que eu estou escrevendo, ao ver a minha comunicação. E eu tenho que me preocupar muito mais com a experiência que o outro vai ter ou com os pensamentos que o outro vai ter quando ele lê o que eu estou escrevendo, do que de fato com o que eu estou escrevendo. Por isso que, inclusive, eu inventei um conceito que explica isso de alguma maneira, que eu chamo de segunda visão. O que é a segunda visão? É você, quando você estiver na sua vida por aí, andando, sei lá, no shopping, na rua, olhando um site na internet, ou vendo no seu Instagram, ou qualquer coisa, e algo te chamar a atenção, para um pouquinho, tenta dar um passo para trás e pensa, o que aconteceu aqui? Por que isso aqui me fez ter uma reação emocional? Por que eu fiquei atento? Por que eu fiquei prestando atenção? O que aconteceu? E essa autoobservação, que muita gente faz, por exemplo, na meditação ou, enfim, em outras práticas, essa autoobservação de entender o que aconteceu dentro de mim quando eu li aquilo é o que vai fazer você ser um bom copywriter. Por quê? Porque você vai entender que o que importa é a reação que eu tive ao ler alguma coisa ou ao ver alguma comunicação. E se eu tive essa reação, eu consigo entender o que aconteceu ali, entender o mecanismo e depois duplicar isso nas minhas copies, nos meus textos, na minha comunicação. Porque quando eu crio um anúncio, por exemplo, eu não quero que as pessoas leiam e achem legal. Eu quero que elas cliquem. Acabou. Se elas clicarem, ótimo. E tem várias maneiras de fazer elas clicarem, né? Uma das mais tradicionais e que muitas vezes acaba caindo no senso comum é prometer alguma coisa. Sai prometendo qualquer coisa que as pessoas vão clicar, certo? Nem sempre, mas funciona também. Então, perceba que desenvolver essa segunda visão, desenvolver esse interesse em, não no que eu quero escrever, não em como é que eu vou colocar o meu texto no papel, mas desenvolver esse interesse em o que o outro precisa escutar para que ele tome as ações. O que eu preciso dizer para inspirar no outro um pensamento de agir. Esse é o tipo de coisa que um copywriter precisa desenvolver. E como a gente nunca treinou isso na vida, isso leva tempo. Né? Como a gente nunca fez isso de maneira intencional, porque de maneira não intencional, ou pelo menos não sabendo que a gente está fazendo isso, a gente faz direto, né? Todos os dias a gente fala alguma coisa com a intenção de que o outro haja. Por exemplo, eu posso pedir para a Suelen pegar um copo d'água para mim. Cara, é um pedido e eu estou falando com ela dentro de um contexto da nossa casa e aí ela vai levantar e pegar um copo d'água. Mas dependendo de como eu falar, ela não vai. Se eu falar para ela de uma maneira, ela vai. Se eu falar para ela de outra, ela não vai. Por exemplo, costumo sempre contar essa história do meu pai, né? Uma vez meu pai chegou em casa e ele sempre ficava lutando com a gente para tomar banho e tal. Vocês vão tomar banho, não vai tomar banho e tal. E a gente não queria. Pô, criança, devia ter, sei lá, 7, 8 anos assim. E aí, um dia eu lembro que ele chegou e falou assim, vocês não vão tomar banho? Então eu vou primeiro. E saiu correndo na nossa frente. E aí, a hora que ele saiu correndo, virou uma brincadeira. Virou divertido. E aí todo mundo saiu correndo atrás dele para ir tomar banho também. Né? Então, esse é o tipo de coisa
que é pensar como um copywriter, é pensar em o que eu preciso fazer, como eu preciso me comunicar para que as pessoas queiram agir, tenham vontade de agir e tenham a ideia, descubram que eles precisam fazer aquilo por si só, porque ninguém faz algo que o outro manda, a gente só faz o que a gente quer ou o que a gente vê que é o melhor para nós. Por mais que você esteja na prisão e alguém te mande, sei lá, botar a mão para trás para algemar o seu braço, você só faz isso porque você acredita que isso é o melhor que você pode fazer por você. Percebe? Então, um dos princípios do copywriting é que todo ser humano pensa muito mais, talvez quase completamente em si mesmo. Né? Muita gente, por exemplo, quando dá faz uma doação. Por que a gente faz uma doação, gente? A gente pode fazer essa doação por amor? Pode. A gente pode fazer essa doação por vontade de ajudar e por querer ser caridoso com o outro? Com certeza. Ainda assim, fazer uma doação não te faz sentir bem? De alguma maneira, fazer uma doação não é, então, um ato egoísta? Olha que loucura pensar nisso, mas não faz sentido? Doar alguma coisa pelo motivo de que ele te faz bem não é um ato, então, egoísta? Não é um ato em que você pensa em você também? Você tá pensando no outro, claro, mas muitas vezes em você. E aí, quanto você está pensando em você e quanto você está pensando em ajudar o outro? Não dá pra gente medir isso, mas perceba que aprender copywriting, aprender a convencer as pessoas a fazer as coisas, é um conhecimento, é uma habilidade, é uma ciência tão profunda, com tantos desdobramentos, que não dá para treinar uma pessoa em copy do dia para a noite. Não tem jeito. A não ser que a pessoa seja o Michael Jordan da copy, né? Alguém que é muito talentoso e que já vem de alguma maneira aí preparado para ser assim. Então, demora para treinar copywriter. E aí, comecei esse papo dizendo para vocês que existe um grande problema no mundo de copy. E qual é esse grande problema, gente? Especificamente no mercado de infoprodutos, tá? Quando a gente vê os infoprodutores contratando copywriters para trabalhar nas equipes deles. Qual é o problema que acontece com grande frequência? Ou, por exemplo, uma agência, uma coprodução, ou um lançador que quer lançar alguém. E aí ele precisa escrever, criar materiais, páginas, e-mails, conteúdos em nome de outra pessoa. Qual é o grande desafio? O grande desafio é que, para a gente poder criar em nome de alguém, eu preciso ter limites. Eu preciso saber até onde eu posso ir, o que eu posso falar. Se eu vou escrever em seu nome, eu preciso saber o que eu posso falar. E muitas vezes, ou quase todas as vezes, os experts não sabem. Eles não têm esse limite, eles não têm clareza de até onde eles querem ir, ou o que pode ser dito ou o que não pode. Quais são as regras do jogo? Não tem regra do jogo. E aí, meu amigo, você basicamente chegou com uma pessoa, falou assim, ó, sabe aquele terreno ali, ó? Ele tem 100 metros quadrados. Eu preciso que você vá lá e roce toda a grama daquele terreno lá e deixe ele bem encarpidinho, bem bonitinho, tá bom? Tá bom, mas onde é que o terreno começa? Não, é ali, ó, mais ou menos ali. Tá, mas e até onde ele vai? Não, ele vai 100 metros quadrados. Tá bom, mas em qual direção? Cara, só vai carpindo aí, eu vou te falando se tá bom ou não. É desse jeito que a galera trabalha. Você consegue perceber que não tem como fazer as coisas funcionarem assim? Impossível você não passar da linha, você não fazer algo que não era para ser feito, ou você deixar de fazer uma coisa, ou deixar de falar de alguma coisa que pro outro pode ser até parecer óbvio, porque ele conhece o terreno, né? Mas para a pessoa que está criando a copy, ou para a pessoa que está construindo a imagem daquele expert, não tem nada de óbvio ali? Pois é, não tem regra. Se não tem regra para criar copy, para criar texto, para criar comunicação, as pessoas simplesmente vão fazendo do jeito que dá. E aí o que acontece? Não funciona. Ou os caras ficam putos, né? Ou o contratante, né, o expert, ou a agência, ou seja quem for, fica bravo com os produtores de conteúdo, ou o expert fica bravo com a agência, com o coprodutor, porque eles não estão fazendo um bom trabalho, e esse conflito se instala, e a coisa não funciona. Então, esse é, na minha opinião, o motivo pelo qual a gente não consegue ver, por exemplo, agências de infoprodutos
né, agências ou coproduções com 50 experts dando certo. Com 100 experts dando certo. Por que não dá para fazer isso? Porque não tem regra do jogo. E aí, meu amigo, a gente depende muito de feeling, de entender, de ficar perto, de sentir se a pessoa deixa a gente falar sobre esse assunto, deixa eu criar uma cópia assim. Muita gente não quer ser vendedor, então tem que tomar um cuidado e tal, mas não tem regra do jogo. E aí, com isso em mente, eu pensei assim, tá, peraí. Se não tem regra do jogo, eu vou criar então um manual. Eu vou criar então um guia para que as pessoas possam colocar lá dentro as regras do jogo. Como é que eu posso criar copy para alguém se eu não tiver as regras? Então, beleza, vou criar as perguntas que vão ditar as regras. E aí eu criei então o método Copybook. O que é o método Copybook? Basicamente é a criação de um guia ou de um manual de copy e conteúdo para uma marca ou para um expert. Quando eu crio então esse guia, esse manual, que tem lá tudo que eu posso fazer e tudo que eu não posso fazer, fica claro, óbvio e simples e muito fácil de ver se eu estou acertando ou se eu estou errando. Não quer dizer que quando a gente cria a regra a gente vai acertar sempre, mas pelo menos agora eu consigo olhar lá e falar assim, e esse cara aqui, quando eu escrevo para ele, eu acho que eu queria falar sobre política, mas ele não gosta, então beleza, não vou falar. Se não tivesse essa regra, amigo, como é que eu ia saber? Eu ia falar de política no post do cara e ele ficar puto. Entendeu? Eu ia lá criar uma comunicação, sei lá, mais agressiva em venda, sem saber que esse cara não gosta de parecer vendedor e que isso faz mal para ele. E quando a gente fala do mercado de infoprodutos, a gente não está vendendo um curso, a gente não está vendendo um e-book, um livro, uma mentoria, um treinamento. A gente está vendendo a pessoa. A gente está fazendo a pessoa ser desejada, o expert ser desejado. A gente está fazendo os outros quererem se relacionar com aquela pessoa. Então, existe uma simbiose muito importante que tem que acontecer entre o lançador, o expert, ou melhor, entre o lançador, a agência, o coprodutor, o copywriter e o expert, a pessoa que está ali produzindo aquele conteúdo ou que está ali dando a cara como marca. Vocês entendem meu ponto, gente? Eu preciso ter regras do jogo. Então, o que é o método Copybook? Basicamente, ele é composto por 3 itens. Primeiro, o Copybook, num nível de marca, ou seja, o que eu quero transmitir com a marca, com o nome dessa pessoa, o que eu posso falar em nome dela, como é que essa marca começou e etc, etc. Então, é um guia de comunicação da marca. Em segundo lugar, eu tenho o manual de comunicação de produto, que é o guia de comunicação de cada um dos produtos. Uma mentoria, um produto, um livro é um produto, uma palestra é um produto, um evento é um produto. Então, para cada um desses produtos, eu preciso criar guias, manuais de como escrever para aquele produto específico. E no terceiro nível, os guias de campanha. Ou seja, quando eu for fazer um lançamento, sei lá, clássico com 4 vídeos, como é que vai ser essa campanha? Antes de escrever a campanha. Basicamente, gente, o copybook é o projeto da marca. O manual de produto é o projeto do produto. E o guia de campanha é o projeto da campanha. Lembra que eu falei para vocês que para ter uma boa casa a gente tem que ter um bom projeto? Pois é. Então, se eu tenho esses 3 níveis bem claros, eu consigo criar ótimas copies muito alinhadas com as pessoas que estão contratando o serviço de copywriter ou para quem está fazendo um trabalho de coprodução, um trabalho de lançar outras pessoas. Se você não tem isso, você não tem orientação de para onde você pode ir, para onde você não pode ir. E você sabe o que é mais louco? Essas coisas que a gente define, literalmente dá fim, definir é dar fim, né? É colocar a borda. Essas coisas que a gente define na conversa, ou no manual de produto, ou no guia de campanha, ou no copybook, muitas vezes, ou quase sempre, não foram pensadas pelo expert. Ele não respondeu essa pergunta nem para ele mesmo. E é por isso que é difícil, porque você tem que ficar sentindo se dá para ir até ali ou não. Será que eu posso fazer uma página desse jeito? Ou será que se eu fizer um CPL nesse formato vai dar certo? A pessoa vai aceitar? Será que se eu falar desse jeito a respeito dessa pessoa, ou fizer um e-mail contando essa história, o expert não vai se ofender? Eu tenho que ficar testando coisas, tentando coisas. E aí é muito difícil dar resultado, porque eu fico com medo de fazer uma coisa que ele não quer, e ainda mais depois de ter feito... eu como expert, como coprodutor, como lançador, né? Já testei várias coisas com aquela pessoa, ela tá brava comigo, tá chateada, não tá funcionando, porque eu não tô conseguindo criar uma comunicação que funcione e que alinha com ela. Olha que bagunça que fica, né?
Então eu criei esse método, o copybook, que basicamente é composto desses 3 elementos. O método copybook, ou o copybook da marca, né? Ou seja, é o guia de comunicação da marca, depois o manual de produto, que guia como a gente vai comunicar dentro daquele produto específico, e depois o guia de campanha, que vai orientar a produção e a criação da campanha, das páginas, e-mails, mensagens e tal, dentro daquela campanha de marketing. Porque eu posso ter várias campanhas de marketing para um produto e vários produtos para uma marca. Entenderam a ordem? Então é uma pirâmide na parada aí, né? A marca está sempre no topo, tudo tem que convergir. As campanhas, os produtos têm que convergir para a marca. Tudo isso tem que ser alinhado, claro, direto, tá? Então, quando a gente faz um bom trabalho nesse sentido, a gente consegue então criar boas copies. E aí, mas Rafael, essa live é sobre, será que a IA vai substituir os copywriters? Pois é. Qual que foi a grande questão? Quando eu comecei a criar esse método, não tinha IA. Foi uns 3 anos atrás. E eu comecei a desenvolver isso, entender por que as coisas não estavam funcionando, por que os copywriters que eu treinava tinham tanta dificuldade em gerar resultado, e os experts que contratavam eles tinham tantas reclamações, ou então por que a gente na nossa agência não conseguia atender com volume e qualidade as pessoas, porque muitas vezes não funcionava tão bem essa relação de agência e de cliente e tal. O que estava acontecendo ali? Era exatamente a ausência desses guias, né, desses manuais de comunicação. E aí, quando eu pensei nisso, eu falei, tá ótimo, então com isso aqui eu vou ver se dá certo. E comecei a testar e comecei a treinar equipes de copywriting, de marketing, para aplicar esses manuais. E começou a dar muito certo. Começou a funcionar muito bem. Nesse momento, né, depois de um tempinho, o que aconteceu? Chegou a inteligência artificial. E aí eu pensei assim, peraí, será que se eu jogar tudo isso numa IA, ela consegue criar copy para mim? Ué, se eu dou uma comunicação, um guia de como criar copy para uma marca para um copywriter e ele consegue fazer um trabalho bem feito, mesmo que ele não seja o melhor copywriter do mundo, será que se eu fizer isso para IA vai funcionar também? E adivinha, gente, começou a funcionar muito, muito, muito bem. Por quê? Porque a IA não tem latência, né? Não tem tempo. Você coloca a parada, pede o que você quer e ela cospe na hora ali a resposta. Vai ficar sempre bom? Não. Mas também não fica bom toda vez que a gente dá para o copywriter fazer. Também tem refação, também tem revisão, também tem novas ideias, também tem várias questões ali que a gente tem que trabalhar para ir e voltar. Mas muitas vezes os copywriters demoram para escrever. Então eu peço uma página de vendas e a pessoa demora uma semana para criar. Com a IA eu crio em 1 minuto. Literalmente em 1 minuto. Tendo ali o guia de comunicação do produto, eu consigo criar uma página de vendas em 1 minuto. E aí vai ser a melhor página do mundo? Claro que não. Mas assim como não é a do copywriter, seja qual for, o cara pode ser o melhor copywriter do mundo. A primeira versão da página dele não vai ser a melhor página e não vai ser a que vai ficar a final, ou pelo menos não deveria. Né? Então, será que a IA vai substituir os copywriters? Aqueles copywriters que evitam usar a inteligência artificial, aqueles coprodutores, agências, etc., que não estão focados em aprender como usar esse negócio, sinto muito. Vai acabar. A profissão de copy, de coprodutor, de agência, enfim, lançador, para quem faz tudo na mão, vai acabar. E talvez acabe ainda esse ano. Não dá pra gente prever, mas as coisas estão acelerando demais, gente. As coisas estão indo muito rápido. Do nada, eles lançam um negócio novo que transforma completamente a maneira como você interage com tudo. A Apple está lançando agora a Siri, né, a inteligência lá da Siri de conversar com o celular e tal. Imagina a Siri acessando qualquer aplicativo que você quiser, fazendo qualquer ação que você quiser dentro do aplicativo, só com voz, só pedindo as coisas. Você não vai mais ficar procurando, por exemplo, onde é que estava? Será que eu combinei com minha mãe de ir no cinema nessa semana? Será que eu falei com o fulano? Será que eu paguei tal conta? Ela vai lá, entra no site do banco, entra no seu extrato, olha lá e fala, não, Rafael, você não pagou, você tem que pagar, tá aqui o boleto, quer que eu pague agora? Sim, ok, pagou. Imagina essa interação, essa velocidade de coisas. E aí, meu amigo, você vai competir com inteligência artificial que é absurdamente veloz, fazendo as coisas na mão? Sinto muito, meu amigo. Você vai ficar para trás, você vai ser atropelado, você vai ser o táxi e o Uber chegou. Não vai funcionar. Você vai perder o seu trabalho se você não... Ou você vai perder a sua função, se você pior do seu trabalho, né? Se você não se atualizar e começar a inteligência artificial agora. Ah, mas por que agora? Por que não daqui a pouco, se as coisas ainda não estão 100% alinhadas e tal? Cara, é simples. Porque se você começa agora,
Quando aparecerem, e vai ser logo, opções muito fáceis de fazer, você já entendeu o jogo. Você já tá lá na frente. Você vai beber água limpa se você chegar primeiro. Simples assim, o velho ditado, né? Se você deixar para depois, meu amigo, você vai rodar. Você vai rodar. Por quê? Porque a galera que vai competir com você vai fazer em 1/1000 do tempo e muito melhor. E muito mais barato. Como é que você vai competir com isso? Você não vai. Você vai ser atropelado se você não usar a inteligência artificial agora. Você precisa ficar bom nesse negócio agora. Você precisa entender como ele funciona. Por quê? Para produção de conteúdo e produção de copy, nada nos últimos 200 anos foi tão revolucionador. Nada. Nenhuma teoria, nenhuma invenção, Cara, depois da invenção da internet, que mobilizou, ou que fez, na verdade, a profissão de copy explodir no mundo, porque antes a profissão de copy eram pessoas que trabalhavam dentro de agências criando, sei lá, campanhas para televisão, para rádio. Era uma coisa rara, digamos assim. Não tinha tanto copywriter no mundo. Não tinha tanta agência de marketing no mundo. Só que agora, todas as pessoas podem ter acesso a fazer bom marketing. Todas as pessoas têm acesso ao conteúdo. E todas as pessoas têm acesso à ferramenta. Hoje, você tem uma câmera no seu celular. Era difícil, gente, há 10, 12 anos atrás. Não sei se quem aí lembra disso. Não tinha isso. Você tinha que tirar uma foto e esperar um mês para revelar. Era assim. Agora você tira na hora e vê se ficou boa. E se ficou ruim, você faz de novo. Ou seja, essa facilidade, que antes era algo que, por exemplo, para você tirar uma foto com a qualidade que tem um celular normal hoje, você precisava de um equipamento de milhões de dólares antes. E agora não precisa mais. Então, a velocidade que a IA vai trazer para o negócio de infoprodutos é absurda e é uma gigantesca oportunidade. Esse é talvez a maior oportunidade que já apareceu no mercado de infoprodutos depois da criação desse mercado, depois do início desse mercado. Vai transformar completamente a maneira como a gente lida e como a gente trabalha. E vai transformar completamente a experiência que as pessoas vão pedir ou vão querer de você como expert, ou de vocês como agência, ou de vocês como lançadores. Vai transformar completamente essa experiência. Ou você corre e vai aprender esse negócio agora, ou você vai rodar. E você vai rodar por um menino de 15 anos que faz tudo com inteligência artificial e que começou antes de você a interagir sobre esse assunto. E que agora ele não precisa mais ler todos os livros de copy do mundo para aprender a ser um bom copywriter. Por quê? Porque ele coloca tudo na IA e ela faz para ele. Qual é a vantagem que a gente vai ter, então, nós que já estamos nesse mercado, em relação às pessoas que vão usar a IA para entrar no mercado de maneira muito mais fácil? A vantagem é a experiência, gente. A vantagem ainda maior é o relacionamento que a gente tem com as pessoas, porque isso não vai ser substituível. Se relacionar com as pessoas nunca vai ser algo que é substituível por uma inteligência artificial ou por qualquer outra coisa. Eu quero estar, sei lá, com meus pais. A única maneira de estar com meus pais é estando com meus pais. Não tem como substituir isso. Não tem como mudar isso. Tem como emular, né? Eu tenho hoje como fazer uma ligação no celular para eles. E ver eles pela câmera. Mas não é a mesma coisa que está lá. Então a tecnologia nunca vai substituir o relacionamento humano. Nunca. Por mais que ela chegue ao ápice de simular de uma maneira absolutamente perfeita, você sempre vai saber que você não está com aquela pessoa ali. Então o relacionamento é o que faz grande diferença. E mais do que isso, é o teu nome no mercado. São as pessoas que te conhecem, que confiam em você. Porque confiança vai ser raro, gente. Confiança vai ser algo difícil de ter. Como é que as pessoas vão confiar num post achando que esse post é verdade ou não, se não for de alguém que elas acreditam? Uai, hoje eu vi, por exemplo, falei com um amigo meu essa semana que a gente foi almoçar juntos, a gente estava tomando café e ele falou que ele conheceu um cara que é fotógrafo de aurora boreal. Olha que legal, né? O cara vai, enfim, pesquisando no mundo ali onde vai ter aurora boreal e vai lá tirar foto. Ótimo. E aí o que aconteceu? Teve aquela explosão de auroras boreais no mundo inteiro aí, né, nesses últimos dias, e 90%, mais de 90% das fotos que estavam aparecendo por aí eram fakes, feitas com IA. E as pessoas vão ser enganadas. Então assim,
Você quer saber se uma foto é verdadeira ou não? Você vai ter que ver a foto ou receber a foto de uma pessoa que você confia. Você quer saber se aquela pessoa disse aquilo de verdade ou se é um vídeo fake? Você tem que conhecer ela. Sacou? O relacionamento entre as pessoas nunca vai ser substituível. E, na minha opinião, vai ser algo que vai continuar extremamente poderoso do futuro. Outra coisa que vai continuar extremamente poderosa e, na minha opinião, mas são 3 coisas que eu acredito, tá? A primeira coisa é as pessoas vão começar a comprar não conteúdo, mas proximidade. Relacionamento. Então, eu quero me aproximar do Rafael Bertoni. Então tá bom. Cara, vai ter mentoria comigo, você pode vir e a gente tem uma conversa. E quanto mais gente quer essa mentoria, mais cara essa mentoria vai ser. Então as pessoas estão vendendo, não é o conteúdo na mentoria, mas é a proximidade, é o relacionamento. Entende? Então, primeiro, relacionamento vai substituir conteúdo e conhecimento. Segundo, comunidades vão ser cada vez mais fortes. Por quê? Porque comunidade é baseada em relacionamento. E as pessoas querem estar com pessoas que fazem a mesma coisa que elas, que pensam parecido. Então, as comunidades, de preferência, as comunidades que se encontram presencialmente, né, ou em especial as que se encontram presencialmente, vão ter um poder gigantesco. Por quê? Porque todo mundo vai querer fazer parte do clubinho. Porque, cara, pela internet eu consigo qualquer coisa, em qualquer lugar, de qualquer jeito. Então virou commodity, então perdeu valor. Tudo que vira commodity perde valor. Se eu posso qualquer coisa a qualquer hora, eu fico pensando 50 vezes o que eu quero de fato. Né? Então, primeiro, relacionamento vai substituir os conteúdos e os infoprodutos. Segundo, comunidades vão ser cada vez mais fortes e poderosas. Porque as pessoas querem fazer parte de comunidades online e presenciais. Essas comunidades vão ter um poder gigantesco, porque as pessoas querem estar perto de gente que pensa como elas. E terceiro lugar, pessoal, qual que vocês acham que é o terceiro lugar? Relacionamento, comunidades, e qual é que vocês acham que é o terceiro lugar? Também tem a ver com relacionamento. Também tem a ver com interações humanas. Vocês estão vivos aí? Deixa eu ver se tem gente aqui. Olha que galera que passou por aqui. Bem-vindos, galera. Olha só, um monte de gente que eu conheço. Que bom ver vocês por aqui, pessoal. Um monte de gente que eu conheço. É tão gostoso estar com vocês aqui, gente. É tão legal de poder conversar e ver pessoas como vocês que acompanham, que estão aqui comigo e que às vezes que eu não vejo há muito tempo, né? Bom dia, bom dia. Muito bom. Então, gente, relacionamento com as pessoas vai substituir os infoprodutos, né? As comunidades vão ser cada vez mais fortes. E, por fim, eventos presenciais. Porque eventos presenciais não são substituíveis. Essas 3 coisas, para mim, vão ter uma força, sim, surreal no futuro. Surreal. Elas já têm, mas vão ter cada vez mais. Porque cada vez mais as pessoas vão perceber que estar com as pessoas faz diferença. Que estar presencialmente com alguém é muito diferente do que estar virtualmente com alguém. Do que estar conversando com uma pessoa é muito diferente de assistir um vídeo dela. Então é isso que isso vai ser cada vez mais raro. Ainda mais com a internet fazendo as pessoas terem acesso mundial. Daqui a pouco, por exemplo, essa live que está em português vai poder ser transmitida em absolutamente qualquer língua, traduzida em simultâneo para qualquer língua do mundo inteiro, do planeta inteiro. Então, talvez tenha gente na Tailândia assistindo, talvez tenha gente na Rússia assistindo, talvez tenha gente na Ucrânia assistindo, talvez tenha gente na Nova Zelândia assistindo. E cada um vai assistir na sua própria língua. Ou seja, vai ter muito mais gente querendo se relacionar com as pessoas em destaque, com os experts, com os infoprodutores, com as pessoas que estão ali para ensinar e entregar o seu conteúdo. Vai ter cada vez mais gente. Faz sentido isso? Então, na minha opinião, o mercado de infoprodutos vai mudar completamente. A IA não vai substituir os copywriters, mas vai ser uma ferramenta poderosíssima. E o trabalho dos copywriters, dos lançadores, das agências, dos infoprodutores, de todas essas pessoas, vai ser pensar. Será que isso que eu disse aqui, ou será que esse produto, será que se eu falar dessa maneira, as pessoas vão gostar, vão querer se aproximar de nós, vão querer comprar esse produto?
Esse vai ser o trabalho, porque produzir uma página vai ser em 1 segundo. Você vai falar assim, produz uma página para mim. Pum, a página tá ali. Talvez a Siri faça isso. Sei lá qual é a ferramenta que a gente vai usar daqui para frente. Talvez o Google invente uma forma de criar um site com a sua voz. Você vai falar, eu quero que faça isso, eu quero que faça aquilo. Um aplicativo daqui a pouco vai ser exatamente dessa maneira. Proximidade, é isso aí. Tia Ive, muito bom, Tia Ive. Que bom te ver aí. Então a proximidade entre as pessoas vai ser valorizada. E aí, para que você tenha um negócio digital, um negócio de relacionamento, um negócio de infoprodutos, quanto mais conhecido você for, melhor. Mais desejado vai ser o relacionamento com você. Quanto mais próximo das pessoas você puder estar, melhor. Quanto mais presente você puder estar, melhor. E quanto mais conteúdo você produzir, mais gente vai ver você. Porque, gente, o jogo aqui no Instagram é um jogo de números. O jogo em qualquer rede social, em qualquer plataforma, é um jogo de números. Se eu não sou o melhor profissional de qualquer assunto, mas eu crio muito, muito, muito mais conteúdo que todo mundo, adivinha quem vai ficar mais conhecido? Adivinha quem vai sair na frente? Não tem segredo nesse jogo. O que tem o segredo seria como é que eu produzo uma quantidade muito grande de conteúdo e coloco tudo isso online. Só que agora com IA dá para fazer com muito mais velocidade, com muito mais força. Tem um monte de ferramenta de IA que você consegue usar para extrair, por exemplo, como na última live que eu falei para vocês, um corte de um vídeo. Então você faz uma live como essa que eu estou fazendo aqui, de 45 minutos, 1 hora e tal, e a partir dessa live você extrai os cortes e publica o corte em todo lugar. E depois você transcreve esse corte. Depois você pega só o áudio desse corte e coloca numa imagem diferente. Depois você pega uma citação que você fez nessa live, transforma num outro post. Depois você pega a live inteira que está aqui e transforma num podcast. E depois você pega esse mesmo vídeo, exatamente como está aqui, e coloca no YouTube como um vídeo de YouTube de 45 minutos. Ou seja, 1 hora de trabalho eu consigo transformar em 50 horas de conteúdo. Eu não preciso criar 50 horas novas de conteúdo. Aliás, um dos grandes erros que a galera comete, que tem a ver com tudo que a gente começou no começo, a pessoa vai lá e fala, eu preciso criar muito conteúdo, com muita velocidade, com muita coisa, beleza. Ok, aí ela começa a falar de tudo. Ela não fala dentro do tema e do assunto que ela deveria estar falando. Ela começa a falar de um monte de coisa. Ela começa a falar da vida dela, da vida pessoal, cara, na boa, ninguém quer. As pessoas não estão afim. Você não é a celebridade, você não é a Xuxa, você não é o BBB. A não ser que seja, né? Mas se não for, amigo, ninguém quer saber. As pessoas querem algo que seja beneficioso para elas, que tenha um benefício em escutar. Eu acredito que tem algumas pessoas aqui que estão escutando a gente conversar que estão tirando valor. Que nós não estariam aqui. Entendeu? Senão o número de pessoas ali é 0. Simples assim. Então, agora, é todo mundo? Não, passou sei lá quantas pessoas aqui nessa live. Uma porrada de gente passou aqui. E algumas ficaram. Algumas viram um pedacinho, porque tirou o valor. Depois, sei lá, aconteceu outra coisa na vida delas, elas saíram. É assim que funciona o mundo da internet. E eu tava vendo também um post de um cara que eu sigo, que eu achei bem interessante, que ele pegou uma conta, para mostrar como exemplo, que posta o mesmo vídeo, uma conta de Instagram que posta o mesmo vídeo há 365 dias, todos os dias, no mesmo horário. Então eles vão lá e postam o mesmo vídeo todo dia. E olha que louco, este mesmo vídeo, alguns desses posts dão 6 mil views, outros posts, ou outro dia de postando a mesma coisa, deu 63 milhões de views. Você entendeu? O mesmo conteúdo. Uma hora dá 6 mil views, outra hora dá 63 milhões de views. Olha que maluquice isso. Por quê? Porque o algoritmo quer volume. Ele quer teste, ele quer o máximo de conteúdo que ele puder para jogar para todo tanto de gente. E se o negócio viralizar, viralizou. Agora, mas ele viraliza porque tem esse conteúdo, porque tem essa técnica, porque é filmado desse jeito. Não é só isso. Claro que as técnicas de filmagem, as técnicas de produção de conteúdo ajudam. Mas o que faz toda a diferença é volume. E volume está diretamente associado, a produção de volume de qualidade está diretamente associada a entender, desenvolver e aprender a usar ferramentas com inteligência artificial.
Se os copywriters, os coprodutores, os infoprodutores, seja quem for que você trabalha, com qual negócio que você trabalha nesse sentido, não produzirem volume, você vai ficar para trás, porque vai ter gente produzindo 400 mil vezes mais volume que você. E aí você não vai entender como é que aquela pessoa consegue. Porque não é humanamente possível. Não, não é. Não é humanamente possível produzir 50 horas de conteúdo todo dia. Não tem 50 horas no dia. Mas é completamente possível produzir isso usando ferramentas. Então, os copywriters, respondendo a pergunta mais uma vez, vão ser substituídos pela inteligência artificial? Não. Eles vão ser substituídos por pessoas que usam inteligência artificial. Por isso, se você não quiser ser o táxi na hora que o Uber estiver chegando, sai correndo, aprende esse negócio, vai descobrir como isso funciona, porque só isso vai te dar uma vantagem tão gigantesca, tão absurda. É uma janela de oportunidade tão gigante, tão absurda que a gente tem na nossa frente, pessoal, que quem visualizar e quem agir agora vai sair anos-luz na frente. Não é um pouquinho, é absurdamente na frente. Na hora que as pessoas começarem a entender que esse jogo não veio para brincadeira, você já vai estar lá voando. Então começa agora. É assim que eu queria que... Essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês. Gente, semana que vem temos live de novo, todos os dias às 9 da manhã. Fim de semana não tem, tá bom? Mas de segunda a sexta estamos aqui, então na semana que vem também. Grande beijo para vocês, um ótimo fim de semana. Obrigado pela companhia e a gente se vê na próxima segunda. Tchau, galera. Valeu!